Pois há novidades sobre o Zika vírus e a temida microcefalia. Quem nos elucida sobre esse assunto é este mestre em doenças infecciosas, que é o infectologista Jean Gorenstein. Boa noite, obrigado por ter vindo. Imagina, um abraço. Querido, você tá... Prazer em te ver, tudo bom? Está na sua casa, prazer em revê-lo. Como é que estão as coisas? Muito bem, graças a Deus. Está na sua casa, muito você sabe. Obrigado. Já vamos conversar hoje sobre essas coisas que... eu já comecei antes, né? O fato de eu ter estudado biologia e me enveredar por botânica, mesmo que você não queira, você acaba estudando entomologia, né? E me dá muita raiva que a gente aprende na faculdade que não é... que sempre que existe esse encontro vocálico, o A com E em latim, né? Você não fala o A antes, Aedes. Então ninguém fala Aedes aegypti. Então por que falo Aedes aegypti? Essa praga desse Aedes aegypti está dando dor de cabeça em todo mundo. E esses surtos epidemiológicos estão acontecendo em pouquíssimo tempo, né? E esse raio desse Aedes aegypti já tirou o sono de muita gente, inclusive de mim mesmo, mas gente que eu conheço que está esperando o neném, que está gestante, essas meninas, a gente sabe que a mutação desse mosquito é uma coisa muito recente. É verdade que o Zika vírus, eu li outro dia isso na Science, veio do macaco? Então, na verdade, existe uma floresta na região de Uganda chamada Zika. E foi muito interessante porque existiam alguns macacos que eram macacos sentinelas. Esses macacos, na verdade, tinham como objetivo serem lançados na mata para saberem quais eram as doenças eventualmente que haveriam de risco para a população, e eles eram trazidos novamente para serem reestudados. Quando ele voltou, ele volta com Zika. Ou seja, volta com um quadro viral que foi então chamado de virose por um vírus novo chamado Zika vírus. Isso nós estamos falando por volta da década de 40. O quê? Nesse momento era uma doença que não causava comprometimento maior desses macacos, ou seja, eles adoeciam, mas não dava complicações aparentemente. 10 anos depois, esse vírus entra para a população. E a partir de então, com uma modificação do seu material genético, ele acaba indo para toda a Polinésia Francesa, Micronésia, chega na Ásia e acaba chegando no nosso país em 2015, tendo uma apresentação inicialmente benigna. Quando nós falamos de quadros benignos, o que nós estamos falando? Sintomas frustros, banais. Então eram manchas no corpo, com coceira no corpo, febre e irritação dos olhos. A partir daquele momento, então, se disse, temos um novo vírus. Esse vírus foi inicialmente detectado na cidade da Bahia, Camaçari. E se imaginou naquela oportunidade que até a água fosse o motivo pelo qual essas pessoas estivessem apresentando essas manifestações. Foi quando então foram pesquisados a possibilidade de haverem um quadro viral associado, até porque existia uma grande quantidade do Aedes aegypti naquela região. Foi quando então se definiu que o Zika vírus era o vírus que causava aquilo na população. Até então, de uma forma muito tranquila, porque nós não tínhamos os reportos de gravidade por onde o Zika vírus passou. Polinésia, Micronésia, até então nós não tínhamos essa informação. Foi quando então casos de Guillain-Barré, que eram alterações principalmente da força das pernas, aconteciam num grande número de pessoas, quer dizer, não em todas as pessoas, mas nós tínhamos ali um percentual de 40 uma neuropatia casos. Importante, Guillain-Barré. Exatamente. E aí, o número de casos foi um número de casos grandes, percentualmente baixo, mas um número bastante significativo que salgava os olhos. Claro. E a associação foi definida como Guillain-Barré e Zika vírus. Mas até então, vários quadros virais, por exemplo, vírus da gripe pode dar Guillain-Barré.
Então, não obrigatoriamente, ele também não o daria. Então, nós não imaginávamos os riscos. Quando ele começa? Quando casos de associação com malformações dos bebezinhos, especialmente a microcefalia, passam a se manifestar. É a partir daí que a atenção redobra e a detecção, por um determinado momento, será que isso é Zika? Será que é algum outro vírus? Será que isso acontecia num cenário que a desnutrição fazia parte? Enfim, houve sim uma associação direta entre essas malformações nesses bebezinhos e o Zika vírus. Agora, já você vê, recentemente foi divulgada aqui uma pesquisa que eu trouxe aqui sobre o uso da mesma medicação que era usada para o tratamento da malária, né, nos fetos, alegando que isso pode protegê-los do vírus. Não sei se isso é verdade, só um infectologista competente como você vai dizer. É um estudo muito novo. Pois é um estudo muito interessante que é feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu estudei. Olha, e que a cloroquina, que é a mesma medicação que é usada para malária, ou seja, ele é um antimalárico, mostrou em modelos que nós chamamos experimentais a proteção do cérebro dessas crianças. Quer dizer, desculpa, dos modelos experimentais. Isso ainda não foi usado em humanos. Então, isso ainda está uma fase muito precoce, precisa sim de um período ainda muito maior para se definir o quanto isso vai trazer de benefício, mas aparentemente isso é uma forma bastante interessante e necessária, porque hoje qual é o bloqueio que eu vou fazer daquela mulher que se contamina? Como é que eu vou proteger a migração, o acesso desse vírus para o cérebro dessa criança? Então, esse estudo visa exatamente existir uma droga que protege o cérebro contra a ação desse vírus que atuaria diretamente. Desenvolvido lá em Manguinhos, isso? Exato, especialmente pelo grupo da Faculdade de Biomedicina e de Ciências Médicas. Então, isso é algo que nos traz uma luz, porque nós sabemos, sim, que qual é o que hoje nós definimos, e a gente já discutiu inclusive no teu programa sobre isso, é a questão da proteção. Nós temos a proteção individual e a proteção coletiva. A proteção coletiva é o controle, nós não dizemos erradicação de focos, mas nós dizemos o controle do número do mosquito. Porém, nós temos sim que criar os mecanismos de proteção individual, especialmente nessas mulheres grávidas, impedindo então com que elas estejam sendo picadas pelo Aedes aegypti, ou seja, desenvolvendo Zika, mas nós não podemos esquecer também da própria dengue, que causa um risco de mortalidade maior do que o Zika e do que o chikungunya, que são vírus também transmitidos pelo Aedes aegypti, mas que na mulher grávida pode também ter um quadro muito mais grave e que pode levar a comprometimento da própria gestação. Jean, como é que eu faço para te agradecer? Mantendo sempre essa tua amizade, simpatia e elegância. Obrigado. Olha, só para lembrar que o nosso parceiro, Dr. Jean Gorenstein, é um brilhante infectologista e tem nos ajudado muito nesse esclarecimento, né, dessas coisas, dessas doenças epidemiológicas que acontecem aqui no nosso país. Agradeço mais uma vez, gente. Você sabe que essa casa é sua. Se tiver alguma novidade, é só ligar, meter o pé na porta e entrar. Você não precisa pedir licença, viu? Muito obrigado. Obrigado, Jean, mais uma vez. Obrigado por estar conosco. Um grande prazer. Meu. Não me tire não. Obrigado. Ai.